Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Assente-se um pouquinho. O pastor Douglas quer dar um testemunho. Em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Vai preparando aí. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Deus tem um propósito. Eu vou dar um testemunho do que ocorreu aqui ontem. Tivemos 3 dias aqui de conferência. Quinta-feira, sexta e ontem. Mas ontem aconteceu o sobrenatural nesse local. Quem estava aqui ontem viu a plenitude de Deus, a graça sobre graça nesse local. E num determinado momento, o profeta, ele pede para que algumas pessoas venham aqui para frente, algumas pessoas que estavam sentindo dores. Pois bem, o que eu vou dizer agora, Rayane, se você disser que é DNA, você vai subir para a sala do pastor. Alguns dias eu estive no médico porque acredito que muitos anos como motorista de ônibus, uma embreagem muito dura, eu estou com uma inflamação no pé esquerdo. E isso dói, mas dói. E eu estive no médico, fui fazer ultrassom e constatou inflamação nos ossos, no pé e vem até a canela. E tem dias que eu não consigo nem andar. E ontem eu estava desse jeito, inclusive estava sentado ali atrás, quando o pastor disse: quem tiver dor, agora venha aqui para frente. E eu vim. E ele ministrando, e ele falando a respeito da plenitude, a respeito da graça, a respeito de crer, a respeito de que nós somos cheios do Espírito Santo. E ele orou e nós oramos. Eu não sei você que esteve aqui ontem, eu não sei se tomou posse, mas eu tomei posse. Amém. Eu acreditei, sabe por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Amém. Sabe por quê? Porque a palavra foi lançada. Amém. Sabe por quê? Porque este local está vivendo a plenitude de Deus. Aleluia. A melhor salva de palmas glória para Jesus. Glória a Deus, para Ele, é para o Senhor, louvor. Toda honra, toda glória, aleluia. Pois Ele é o merecedor. Amém? Amém, Jesus. Deus seja louvado. Ele não desliga. Deus seja louvado. Amém. Coloque-se em pé. Descansou um pouquinho já as pernas. Abra lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículos 13 e 14. O tema hoje é: que nome usarei? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, que nome você usará? Acharam aí? Diz assim: então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, eles disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por cada uma das vidas que aqui estão, Senhor, cada um dos homens, mulheres, jovens, crianças, cada um, Deus, que nesse domingo deixou, Senhor, o descanso para vir, Senhor, descansar nos teus braços, para ouvir a tua palavra, para receber o principal alimento da semana. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que teu poder venha se manifestar, que a tua graça venha sobre cada um, que haja um mover sobrenatural do teu Espírito neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Por isso submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus.
vossos pais, se não for para falar a tua palavra como ela é. Mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra como ela é, viva, eficaz, verdadeira, completa, dá-me unção para pregar, unção para ensinar, unção para curar, unção para libertar, e que o Senhor seja glorificado. Ora o Senhor na certeza que o Senhor ouve, e já te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente? Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, lhes direi, que nome lhes direi? Disse o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pode se assentar. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha uma vendinha perto de casa, e que a gente costumava comprar fiado. Quem já viveu isso daí? Ainda bem que eu não sou o único. Oh, aleluia. Só que eu não ia comprar em meu nome, porque eu era pequeno. Eu tinha que usar o nome do meu pai, ou o nome da minha mãe. Então eu ia lá, e a dona Carmelita, era Carmelita o nome dela? Aí eu falava: ó, põe na conta da minha mãe, põe na conta do meu pai. E ela marcava o nome lá, do seu Assis, da dona Maria. Eu ia lá para pegar algo em nome dos meus pais. Quando você fazia isso, quando era pequeno, você ia lá com uma autoridade, por mais simples que fosse, por mais pobre que seja esse exemplo, você ia com uma autoridade em nome dos seus pais para obter algo, e você saía com aquilo nas mãos, sim ou não? Eu saía com aqueles pacotes de bolacha nordestina nas mãos, ia para casa. E quando eu li essa palavra agora, eu me lembrei desse exemplo simples. Moisés estava agora recebendo um chamado para representar Deus na terra e libertar um povo que tinha uma história com Deus. Que na verdade aquele povo, durante os anos de escravidão, os anos que estavam no Egito, não tinham um relacionamento com Deus. Eles eram distantes. Eles tinham um sentimento de esquecidos, de largados, abandonados. Só 400 anos. Alguém aqui já tem 400 anos de idade? Não. Então imagina quantas gerações morreram sem ouvir a voz de Deus. Em 400 anos. Quantas pessoas morreram na esperança de uma libertação que não acontecia? Quantas pessoas sofreram e não vinha um para representar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Mas de repente Moisés, que nós já sabemos toda a história, nós não vamos entrar na história do nascimento de Moisés, a fuga do Egito, etc. Não. Queremos dar ênfase ao nome de Jesus, ao nome de Deus que ele conheceria ali. E a Bíblia fala então que ele precisava ser nomeado, delegado. Ele queria saber: eu vou em nome de quem? Porque o tempo em que ele estava no Egito, ele tinha o nome de Faraó por trás dele. Quem era Moisés? Moisés era alguém que cresceu no Egito, que podia usar o nome de Faraó, o anel de Faraó e assim por diante. Agora ele seria um libertador em nome de quem? E Deus se apresenta a ele dentro de um contexto histórico de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Até aí está tudo bem, só que Moisés não teve relacionamento com Deus.
Moisés não foi criado e cresceu tendo envolvimento com Deus e ouvindo a voz dele. Não, não. Moisés tinha uma história, ele sabia de uma história, poderia ter sido o menino escolhido por Deus, guardado para não morrer nas águas, para não morrer durante o período em que houve o assassinato das crianças, mas ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não sabia quem Deus era de fato. Então ele pergunta: qual o nome que eu vou dar? Talvez para mim e para você isso não represente muito, porque nós estamos acostumados a orar em um nome. Qual o nome? Então, para nós, é um contexto meio vazio. Qual a importância disso? Mas para ele não tinha esse nome. Ah, eu sou o Deus de fulano, o Deus de ciclano, o Deus de Beltrano, o Deus dos nossos pais. 40 anos no Egito, 40 anos fugido, para depois 40 anos ter uma experiência no deserto. Ele estava agora nesse período dos 40 anos fugido. Que nome ele iria usar? Ele não poderia usar o nome de seus pais. Ele não poderia usar aquela famosa música, qual é o nome da música lá que canta da mulher, da mãe de Moisés, que o filho não ia morrer, como é que é? Está vendo? Esse nome difícil todo mundo grava. Mas agora, ele não podia usar. Eu vim em nome da minha mãe. Não era uma vendinha, não era para chegar lá e comprar algo fiado. Ele ia tirar um povo que estava cativo, escravo. Então quero ligar esse assunto a algo que Jesus viveu, que está lá em João, capítulo 8. Vamos lá comigo. João, capítulo 8. No versículo 38, ou melhor, versículo 58, João 8, 58. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, não entendi. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus agora ele faz uma narrativa de uma libertação, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Aquele povo que estava cativo no Egito, estavam presos e escravos em uma nação, subjugados em uma nação, vivendo em dificuldades em uma nação, mas agora Cristo, ele estava vindo não como um libertador, como Moisés, ele foi visto como um libertador de um povo, de uma escravidão física. Jesus estava agora vindo e veio para nos libertar de uma outra escravidão que é pior, que tem a ver com a nossa eternidade. Então no capítulo 8 mesmo, versículo de número 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade. É conhecido isso daí, não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, olha só a hipocrisia de um povo religioso. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Nunca foram escravos de ninguém? O texto que nós lemos, eles não eram como escravos? 400 anos como escravos, mas um orgulho tão grande. Nunca fomos escravos de ninguém.
só para desprezar quem era Jesus. Jesus começa então a falar sobre o projeto, e eu quero que você pense aqui comigo. Porque Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Deus havia chamado Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, havia se apresentado a ele, havia dito que a partir dele faria uma grande nação, seria mais numerosa do que as estrelas do céu, do que os grãos de areia do mar. E Deus então deu a ele um filho. Qual o nome do filho? Isaque. Isaque gerou outros filhos, mas o principal foi Jacó. Então Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó gerou as 12 tribos, os 12 filhos que formaram a nação de Israel. Então agora essa nação formada e que havia ido para o deserto, para o Egito, por um período em que havia escassez na humanidade, eles foram para serem sustentados lá por 7 anos, ou 14 anos, eles ficaram 400, eles gostaram daquilo, até que se tornaram escravos na terra em que José havia sido governador. Existem algumas passagens na nossa vida que nós precisamos mudar. Não é porque um período foi abençoado que você precisa continuar lá esperando que vai acontecer alguma coisa. É como alguém que mora em uma casa e aquela casa ele já não se sente bem nessa casa, não gosta daquele ambiente, mas tem um fator histórico. Tem uma questão de um sonho realizado e não sai de lá e vive na pendanga, vive na desgraça, está cada dia pior, mas não sai de lá. Por quê? Porque carrega uma história. Falou aí Deus com alguém, não? Então o povo foi para lá e começou a ficar escravo e não percebia que aquilo que era doce como mel virou amargo como um fel, e precisou de um libertador para tirá-los. A semelhança disso também é o pecado. E Jesus vem falar sobre isso. Então, versículo de número 34, disse Jesus: na verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo. Eita, é escravo. Alguém aqui já leu sobre a história da escravidão nas nações? Quem já viu? No Brasil teve escravidão, todas as nações teve, ok? E a escravidão teve de todas as raças. Não pensa que teve só dos negros. A escravidão teve de todas as raças. O próprio povo de Israel era escravo. Então, escravo teve em todas as raças, ok? Mas todas as raças que sofreram escravidão, elas podem contar algo que padeceram. Nos períodos de guerra, prisioneiros de guerra são tratados como escravos. Então, você não é dono de nada. Você pode até comer, estar lá na terra, você pode até plantar, você pode até fazer parte da mesa, mas você não tem nada, herança alguma. Você vai morrer esquecido, maldito, sem nada. Alguns acham que por estar em um ambiente relativamente favorável, mesmo sendo em pecado, acha que vai viver bem e não vai. Então Jesus fala, há uma escravidão maior do que aquela que Abraão, os descendentes de Abraão viveram. E essa humanidade inteira está. Então ele traz todos, e ele diz, versículo 35, ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Aí depois ele diz, se o filho... Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós estávamos escravos de pecados, de erros, de engano, mas o Filho Jesus Cristo se manifestou em carne e desfez as obras de Satanás que nos prendiam, e por causa dele nós somos livres. O direito de liberdade que um pai não dava, o filho poderia executar sobre os escravos. O filho tinha a mesma autoridade de um pai para libertar escravo. Então ele estava dizendo: olha, mesmo que você seja escravo, se eu, como filho, libertar, você será livre, porque ele carrega o poder do nome do Pai. Moisés não entendia ainda muito bem isso. Por isso Deus dá um nome santo, nome não revelado, o eu sou. Podemos chamar de o tetragrama, podemos chamar de Yahvé, podemos dar nomes. Os judeus não gostam de repetir o nome de Deus, usam a expressão Adonai, porque tem medo de pecar e falar o nome de Deus em vão. Então é meio que um nome secreto de Deus, o eu sou. Mas Jesus vem e ele fala então sobre a libertação. E olha só o que ele diz aqui no versículo de número 39, no contexto da conversa. Ele diz assim, ó: responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Obras de fé. Mas procurais matar-me, homens, que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Abraão, quando viu Melquisedeque, ele entregou o dízimo, ele honrou Melquisedeque. Agora, este povo que dizia ser descendente de Abraão, estava ali pronto para matar Jesus. Jesus fala: não, vocês são escravos. Nós não vamos entrar muito nesse contexto, mas vamos entender aqui. Jesus começa a apresentar Abraão, começa a falar dele como libertador, se apresenta como superior a Moisés de uma maneira indireta, para que todos entendessem, e fala da libertação que ele estaria para dar. E o versículo de número 54 diz assim: Jesus respondeu-lhe: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? A cegueira espiritual é tão grande que Jesus está falando de coisas espirituais e eles encerrados nas coisas físicas, materiais. A nossa fé, quando ela está baseada somente naquilo que nós enxergamos, nós perdemos o sobrenatural de Deus. Nós perdemos as promessas de Deus, nós perdemos os propósitos de Deus, nós perdemos o que Deus tem para nós, porque estamos procurando algo visível, palpável, tangível. E Jesus olha para ele e fala, versículo então de número 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus estava dizendo, o eu sou, que Moisés viu, era eu. Antes que qualquer um se formasse, eu sou. E então havia necessidade de se promover um nome. Então era necessário que as pessoas conhecessem aquele que seria o eu sou,
apresentado, personificado na pessoa de Jesus. Então, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, você encontra o texto profético: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O eu sou agora tem outras qualidades. O eu sou que se manifestaria, que Moisés conheceria, que recebeu conselhos. Moisés recebeu conselhos dele. Moisés recebeu dele a força. Ele é o Deus forte. Lembra que a Bíblia fala que com mão forte tirou o povo do Egito. O Pai da eternidade, o Senhor que é príncipe da paz, o maravilhoso que operou maravilhas. Agora Ele se apresenta a mim e a você. Ele se apresenta para que nós sejamos também esses libertadores. Quantas pessoas estão cativas em algum lugar e você pode ser o Moisés para essa pessoa. Você pode ser o Pedro, o Paulo, o Abraão dos dias de hoje. Mas nós deificamos os homens bíblicos, desprezamos o poder de Deus e andamos de uma maneira mesquinha espiritualmente. Lucas 1,31 diz assim: conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Se eu for enviado, que nome eu usarei? Está sendo apresentado o nome. Jesus significa libertador, salvador. E aí Paulo em Filipenses 2,9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre... Tem um cântico assim, não tem? Como é que é? Alguns sabem. Cadê o pessoal do louvor aí? Para erguer a voz. Seu nome é... Mas e o trecho que diz que Deus lhe deu um nome? Como é que é? É na mesma música. Como é que é o trecho? Isso. Você viu a junção dos dois versículos em uma música? E nós cantamos muitas vezes e não entendemos que aquele eu sou que se apresentou na sarça a Moisés é Jesus. O nome revelado a nós, que não foi dado nenhum outro nome acima nos céus, nenhum outro nome abaixo na terra, que possamos clamar e sejamos salvos. O nome que está sobre todo nome, o nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Mas muitas vezes nós vamos orar em nome de Jesus e nós temos menos ênfase do que entrar numa vendinha e falar: marca na conta do meu pai. Porque eu lembro quando eu era pequeno, parecia que eu estava carregado de dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Mas eu entrava na vendinha, minha mãe pediu para pegar isso. Aí separava, marca na conta dela, e eu saía todo orgulhoso. E tem hora que parece que nós temos esse poderoso nome e não ficamos assim.
diante das frustrações, dos problemas, das dificuldades que enfrentamos, da escassez. Eu, quando criança, não tinha ideia do que era o problema que meus pais passavam financeiramente, porque criança olha isso, sim ou não? Não. Então eu me alegrava, eu achava até que era dono da vendinha. Porque eu entrava lá, dava o nome dos meus pais e saía com os pacotes. Aqueles pacotão de 5 quilos de bolacha, né? Ai, meu Deus, até saudade. Família, 10 filhos, não era fácil, não. Mas, quando nós vamos orar, nós entramos no armazém de Deus, onde estão expostas todas as sortes e bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. E nós esquecemos de usar o nome. Ou esquecemos do poder que há neste nome. Então, desprezamos sinais, prodígios, curas, milagres, transformações, alegrias, futuros, porque nós não estamos crendo no poder que há neste nome quando nós usamos ele. O nome de Jesus. Então, lá em Filipenses também, capítulo 2, versículo 10, diz assim: para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo. Acho que você não entendeu, não. No céu, na terra, lá debaixo da terra. Quem a gente costuma dizer que está lá debaixo? Não há ser vivo, não há espírito, não há nada que não se dobre diante do poderoso nome de Jesus. Esse é o nome que você recebeu para usar com autoridade no campo espiritual e físico para obter todas as sortes de bênçãos. Aleluia! Então é neste nome quem direi que me enviou. Versículo de número 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Ele disse: eu só vim dizer o que o meu Pai disse para mim. Então sim, Deus quer que você use o nome do Filho na oração, porque quando você usa o nome do Filho na oração, o Pai está sendo glorificado. Quanto mais você usar o nome dele crendo, mais o Pai será glorificado, mais você será abençoado, amém? Então é palavra de Deus se cumprindo. Quando você acredita nesse poder que há no nome e usa da maneira certa, Deus é glorificado e a palavra de Deus é honrada. Então honre esta palavra e use com autoridade, respeito o poder que foi delegado através do nome de Jesus. E então você vai ver que as coisas vão mudar. E lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 12, diz assim: os seus olhos eram como chama, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O nome verdadeiro de Deus, o nome que ficou escondido lá em Moisés, que foi revelado para nós de uma maneira simples para usarmos, na verdade permanece escondido. Nós vamos conhecer o verdadeiro nome de Deus quando nós estivermos lá. Hoje nós o conhecemos por parte, mas um dia o saberemos por inteiro. Mas use aquilo que Ele já entregou a você.
use o poder deste nome. E quanto mais você se embrenhar neste nome, mais poder será revelado sobre a sua vida, mais unção virá sobre você, mais respostas Deus dará. Mas se você não reconhecer, versículo 16 do capítulo 19, no manto, na sua coxa, tem escrito o nome. Olha lá, outro nome. O que está escrito lá? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há tantos governos no mundo, não tá? Não há? Vira e mexe, algum governo sobressai nas mídias, não é isso? As pessoas ficam de olho lá, se o Jinping vai soltar alguma coisa, se o Putin vai soltar alguma coisa, se alguém vai estourar a terceira guerra mundial, e se esquece do nome que está sobre todo o governo. Reis são governos. O governo está sobre os seus ombros, como está lá em Isaías 9:6. A liderança que você precisa, a direção que você precisa, o governo que você precisa, está em Jesus. Você não precisa se preocupar com as notícias do mundo, embora seja bom você saber o que está acontecendo, mas você não pertence a este mundo. Nós estamos aqui transitando por ele, porque Jesus em João 17, ele ora e ele fala: não os peço que tire do mundo, mas que livrai-os do mal. Transitamos aqui, mas somos guardados por ele, porque um dia estaremos com ele eternamente. Então na sua coxa direita não tem uma tatuagem sexy, não, é sobre o manto dele, é sobre a roupa dele, está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há senhorio algum que tenha qualquer força contra ele, não há governo algum que tenha qualquer força contra ele, porque todos os governos, todos os reinos, todos os tipos de senhores, daqueles que se sentem donos de alguma coisa, todos eles se dobrarão e se renderão diante de Jesus, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Você está agindo em nome de quem? Se é no nome de Jesus, então comece a desbravar, comece a ver os caminhos se abrindo, os céus abrindo, o mar abrindo, se não abrir, se tornando piso, e você andando, porque você está com o nome mais poderoso do universo. E a Bíblia diz então, no versículo, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, vamos olhar lá, Hebreus 1, 4, talvez ela seja mais rápida que eu ali, já abriu ali? Hebreus 1:4. Assim, ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nenhum anjo. Lúcifer era um anjo. O nome Lúcifer não era originalmente um nome mau. Era um portador de luz. Em alguns momentos na Bíblia, quando falava da alva da manhã, estrela da manhã, estava falando de Lúcifer. Cuidado com a estrela que você é guiado. Compreende, não? Mas o nome de Jesus está sobre todos eles. Acima do anjo Miguel, Gabriel, Rafael, Ariel, ou Sabão que for, né? Está sobre qualquer um desses nomes. Então,
não é acendendo vela para nenhum deles, não é buscando eles, mas buscando aquele que formou todos eles, Jesus. Você vai agora a sua vendinha, que tem a ver com a sua vida. O que você precisa buscar lá? Só que você não vai no nome do seu pai e da sua mãe, você vai no nome de Jesus. E você vai olhar na prateleira de Deus o que você precisa. E você vai falar: eu vim buscar em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Esses 3 dias de evento aqui na igreja, eu não consegui parar para ministrar ou para preparar a mensagem de domingo, de hoje. E eu estava vindo para cá e ouvindo o louvor, aquele digno é o Senhor, e tive um insight dessa correlação. Me veio exatamente esses textos. Enquanto eu via o louvor da minha casa para cá. De Êxodo 3, versículos 13 e 14. De João 8, 58. E todos os demais textos correlatos. Aí eu falei para os meus filhos, para minha esposa no carro, falei: tive um insight agora da mensagem, não foi? Mas o que estava acontecendo dentro do carro? Estava um ambiente de adoração. Digno é o Senhor. A presença de Deus. E Deus, Ele está disposto a falar conosco quando o ambiente é de adoração. Quando nós estamos rendidos a Ele. Então Ele deu uma autoridade agora a você. Não sei se você está entendendo. A mensagem que você recebeu foi uma autoridade, como se fosse um cheque em branco de Deus, para que você use agora. Como você vai fazer? Se você literalmente recebesse um cheque em branco, para você preencher no valor que você precisa para suprir todas as suas necessidades, sabendo que a pessoa que te deu aquele cheque em branco tem mais do que o suficiente, o que você faria? Seria orgulhoso e diria: eu não preciso disso não. Seria aquele: não, eu vou só um pouquinho, colocar R$10. Você diria: ah, não. Ah, meu Deus, eu não posso esquecer de nada. Eu também. Então não se esqueça de nada agora. Nós vamos na vendinha de Deus. Usar o nome do Filho Jesus. Não para um bel prazer, mas para suprir as nossas necessidades. Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus o Senhor. Então todas elas, necessidades físicas, financeiras, espirituais, familiares, ministeriais, sejam elas quais forem,
no poder do nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não queria usar assim o nome da impressão. Não. Ele disse para nós pedirmos. Peça que você recebe, bata que a porta se abre, procure que você encontre. Então você vai falar com ele, porque não adianta você ser um hipócrita. Quando você fala, não quero incomodar Deus com os meus problemas. Hipócrita, só isso que você é. Porque no fundo você fala, se Deus se lembrasse de mim. Deus quer saber de pessoas verdadeiras. Pessoas que não escondem sentimentos. Quando eu preguei algum tempo atrás aqui em falar está tudo bem, eu falei daquela mulher que disse isso na convicção de que ela sabia que ficaria tudo bem. Por isso o filho ressuscitou. Então quero que você entenda que não pode haver hipocrisia. Se Deus está liberando uma palavra, você tem que pegar tudo. Quem aqui gosta de jaca? Eu amo jaca. Jaca mole, né? Aquela jaca mole, de se lambuzar assim, pegar, tirar o caroço. Eita, sou nordestino. É que nem manga. Manga não tem esse negócio de garfinho. Não, manga vamos usar, né? É isso que você tem que fazer. Agora é a hora da oração. É a hora da oração. Se lambuze agora diante de Deus. Sem medo, sem receio, sem reservas. Se você sente que agora nessa oração você tem que vir aqui, venha. Se você sente que tem que se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sente que tem que se jogar no chão, se joga. Faz que o cântico do Templo Soul lá na sexta-feira que eu estou aqui. Se joga. Mas seja verdadeiro. Deus não quer religiosos. Muitas vezes as nossas orações se tornam religiosas. E aí nós falhamos, porque nós chegamos diante de Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E achamos lindo isso, né? Deus do universo, meu Deus, ó Senhor. Falta só um rádio. Quando na verdade você só precisaria estar como aquele publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Não seja religioso agora. Seja verdadeiro. Está doendo? Expressa a dor. Está bom? Expressa que está bom. Mas seja verdadeiro. Você não sabe qual é a vontade de Deus para você. Só tem um jeito de saber, pedindo. Porque ele disse, se você pedir conforme a vontade dele, ele concederá. Você não sabe qual é, então você tem que pedir. Ah não, eu quero. Pode ser uma rapadura mesmo, é doce, né? Seja verdadeiro. E Deus vai honrar a sua fé. Porque Ele tem prazer de ser glorificado no Filho. Não é em nós, é no Filho, Jesus. Então você vai até o Pai, em nome do Filho, e o Espírito Santo vai operar. Você está pronto? Então comece a se mover. Comece a se mover. Quer sair do seu lugar, saia. Quer vir aqui à frente, venha. Quer chorar, chore. Quer sorrir, sorria. Quer se ajoelhar, se ajoelhe. Mas agora é a hora de você ir até Deus, até a vendinha do Pai. O eu sou
te chamou para uma conversa, para se revelar, porque o libertador Jesus já veio na sua vida. E agora o nome dele está em você, e o nome está gravado na palma da mão dele. E você agora é um filho, uma filha amada, e ele quer se alegrar em você. Então não tenha receio. E tem gente que ainda está só me ouvindo e não está orando ainda. Comece a orar. Comece, é você e Deus, é você e Deus. Não perca esse tempo. Não converse com ninguém agora que não tenha a ver com aquilo que Deus está entregando. Não perca tempo com pessoas agora. Vá, invista o seu tempo em Deus. É Ele que tem a resposta. É Ele que tem a resposta. Então comece agora a orar. Se alguém estiver conversando perto de você, fala: pare de conversar e vai orar. Vai, fala, pode usar a autoridade do nome de Jesus, porque agora é a hora de orar. Agora é a hora de falar com o Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque se revelastes a nós, se revelastes a Moisés, se revelastes a Abraão, se revelastes, Senhor, aqueles que tu escolhesses, e se revelastes a cada um de nós, escolhidos por ti. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um venha entender que o libertador superior a Moisés já veio, e é Jesus Cristo, e que esse libertador não apenas libertou um povo, mas libertou todas as nações do jugo do pecado, do aprisionamento do pecado, da escravidão, e nos deu a condição de filhos. E hoje, como filhos, nós recebemos a liberdade que o Filho nos deu, porque a tua palavra disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor Jesus nos libertou, estamos livres, Senhor. Pai, agora cada um vem na autoridade que é no nome de Jesus falar contigo sobre suas necessidades, sobre seus problemas, sobre aquilo que cada um, Senhor, sofre, chora. Pai, em nome do Senhor Jesus, como na infância eu podia ir, Senhor, até a vendinha da Dona Carmelita e ali comprar, Senhor, em nome dos meus pais, e eu saía feliz, porque eu levava para casa aquilo que eu havia buscado em nome dos meus pais. Oh Senhor, agora estamos usando o teu nome, não como um uso qualquer, mas, Senhor, entendendo o poder e a autoridade neste nome. Então, Senhor, lançamos diante de Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Pai, aqui estão homens, estão mulheres, estão, Senhor, colocando seus sonhos, seus apegos, suas necessidades, seus projetos, estão, Senhor, falando contigo, e sabem que o Senhor tem a resposta, que o Senhor é poderoso para operar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, que o teu poder se manifeste agora. Você que está sendo visitado por Deus, comece a glorificar a Ele, comece a exaltar a Ele. Você que está sentindo agora as respostas de Deus vindo, como o pastor Douglas veio à frente e ele recebeu a resposta de Deus, então a inflamação de seus ossos no seu pé desapareceu. Também agora, aquilo que você está buscando diante de Deus vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. A resposta virá, a solução virá. Então você que crê, comece a adorar, comece a glorificar. É no ambiente de adoração que Ele opera. Oh, exalte o nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Se você não sabe como orar,
A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em Romanos capítulo 8 trata sobre isso. Então comece a falar em línguas estranhas. Deixe o Espírito Santo interceder, fazer a oração que você não sabe fazer. E Ele falará ao coração do Pai. E o Pai que prescruta o Espírito concederá aquilo que você necessita. Mas agora não perca esse período, não perca essa oportunidade. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. À medida que você sabe que você está no ambiente certo e que você quer agora, como um ato profético, se apropriar do que você veio buscar, então saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Venha até o altar, como se você estivesse agora pegando na prateleira de Deus aquilo que Deus tem para você, aquilo que você veio buscar nesta manhã. Faça o seu ato profético. Comece a pegar, como se você tivesse com sacolas nas mãos. Comece a colocar aí dentro aquilo que você veio buscar. É um ato profético, é você e Deus. Então venha, pegue do que Deus tem para você. Pegue do que Deus tem para você. Não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha. Todos nós carecemos de Deus. Então vem, pode vir mais à frente. Pode vir. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, cada um, Senhor, que aqui está, veio o Senhor se apropriar de um novo emprego, apropriar-se, Senhor, da quitação de dívidas, de uma oportunidade de trabalho, de uma promoção no trabalho, de sair, ó Deus, da situação de escassez, de comprar uma casa própria, de poder, ó Deus, ter um carro bom. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão procurando a cura, vieram buscar a cura, vieram buscar respostas para o casamento, para a família, para situações, ó Deus, que somente Tu tens resposta. Oh Deus, agora em nome do Senhor Jesus, que recebam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pegue o que você veio buscar. Pegue o que você veio buscar. Pegue com suas mãos. Pegue com suas mãos o que você veio buscar. Pegue para você. Pegue para você. Deus te dá nesta manhã o poder do nome de Jesus, o solucionador da nossa vida, a resposta para todas as áreas da nossa vida. Nome de Jesus. Pode dizer Ele, a minha oração é a minha lágrima. Eu te entrego a minha oração. É minha adoração. É minha adoração. Declare alto. A minha oração é
todo nome, nome sobre todo nome. Não há outro igual a ti. Não há. Senhor do Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. A minha oração, a minha oração. Você pode dizer bem alto, diga, diga. É a minha lágrima. Você vai declarar. A minha oração é adoração. Receba de Deus. A minha oração Agora, como um ato de fé, eu quero que você levante sua mão direita, assim como o pastor pregou, assim como foi pregado, que nós possamos falar com o dono de tudo, o nosso dono, pela fé, com a sua mão direita erguida aos céus, não por merecimento, mas pela graça, pela misericórdia que se derrama. Não porque somos dignos, mas porque Ele é bom em todo tempo. Você pode ver a sua necessidade, o seu pedido sendo atendido. Com os olhos da fé, você pode segurar com as suas mãos. Você pode segurar com as suas mãos. Você crê. Você crê. O Espírito Santo está trazendo sobre nós um renovo, a cura, a provisão. Nós vamos ouvir testemunhos deste ato profético. Você vai testemunhar, você vai glorificar a Deus através do que está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre tudo que você tem. Só Tu és santo. Só Tu. Em nome de Jesus. Receba. É por fé, então não pare. Como Tu, não há outro como Tu, não há. Você está no ambiente certo. O ambiente é sobrenatural. O nome poderoso de Jesus está operando. O Espírito de Deus está aqui. É uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode não ver, mas Deus está agindo. Você não precisa ver, você precisa crer. Então recebe agora e em nome de Jesus. Recebe o toque de Deus. Recebe o toque do Espírito Santo. Ele está liberando a resposta, está liberando a resposta, está liberando a resposta. Recebe. Ele está tocando agora algumas vidas. Ele está pondo a mão dele agora sobre você.
a mão que cura, a mão que liberta, a mão que restaura, a mão que renova, a mão forte do Deus forte. Ele está em você. Deixa o Espírito de Deus operar. Você está no ambiente certo, ambiente de cura. Declare, deixa Ele agir. Não tenha pressa. Se entrega, se entrega. Erga sua voz em adoração. Adore, 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 adore. É você e Ele, é você e Ele. Há um mover sobrenatural de Deus aqui. Vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo libertas. A hemorragia está cessando agora. O ventre que não podia produzir, produz agora. Dores nos ossos estão desaparecendo. Pedras nos rins estão desaparecendo. Todo mal respiratório está desaparecendo. Em nome de Jesus. Soluções estão vindo. Deus está dando estratégias para algumas pessoas aqui. Não há outro como tu. Declare. Outro como tu. Declare Não há não outro há. como Jesus. Caçou e cante, Senhor. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Continue pegando o que Deus tem para você. Segura firme no que Deus está te dando agora. Segura, segura nas suas mãos. Segura o que você veio pegar hoje. Segura, segura nas suas mãos. Segura. Comece a agradecer a Deus porque você recebeu. Comece a agradecer. Fala: Senhor, obrigado. O Senhor me deu hoje o que eu vim buscar.
Fala para Deus: Senhor, a tua prateleira tem mais do que o suficiente para mim. Fale para Deus que Ele é mais do que suficiente para você. Fale para Deus que você está satisfeito com a presença dEle e com tudo quanto Ele está dando a você hoje. Começando pela sua vida, você está vivo. Pela roupa que você veste, o calçado que você calça, o ar que você respira, a casa onde você mora, o carro que você anda, o ônibus que você pegou para vir e voltar. Deus te deu condições, habilidades físicas, mentais, espirituais. As outras necessidades, Ele está suprindo cada uma delas. Você veio enfermo e volta curado em nome de Jesus. Você veio sem resposta e volta com respostas. Você veio sem estratégias e volta com estratégias. Você veio sem saber o que fazer e volta sabendo o que fazer, porque Deus deu a você o poder do nome dEle. Erga suas mãos, diga assim: Senhor, obrigado. Mais alto: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu muito mais, abundantemente, além do que eu pedi ou pensei. A ti seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Dê aplausos para Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Jesus. És digno de louvor e adoração. És digno, Senhor, és digno, 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 Senhor, de louvor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Volte ao seu lugar. Nós temos que servir a ceia, senão eu continuaria. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 32. Quero chamar aqui à frente aqueles que vão auxiliar, os pastores e presbíteros também. Eu vou fazer uma outra bagunça aqui hoje. Eu sei que você já teve resposta de Deus, mas eu quero chamar aqui as pessoas que têm tido uma vida muito amarga. A vida tem sido muito difícil, amarga. Eu quero que você, num ato de fé, venha pegar uma tâmara aqui. Receba a doçura de Deus. Pode vir aqui. A tâmara é essa maiorzinha. Ela é feia por fora, mas ela é deliciosa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A tâmara é essa. Pode levar. Agora eu quero chamar você que tem tido dificuldades financeiras. Você faz de tudo e não prospera. Você trabalha, você faz bem o que você faz e você não tem conseguido prosperar.
eu quero que você partilhe um pedaço desse pão comigo. Vem aqui. É só retirar um pedaço do pão. O pão simboliza a provisão. Pode puxar. Glória a Deus. Que seja na medida da sua fé. Pode pegar, pega. Aí. Pode pegar. Amém. Pode pegar. Opa. Alguém quer pegar essa parte final, a porção maior do pão? Se alguém quiser pegar a porção maior, aí, ó, minha filha é esperta. Eu não falei o tamanho que cada um deveria pegar. Eu falei conforme a sua fé. Mas todos receberam. Todos que pegaram receberam. E eu, na hora que eu estava aqui, que vi na mesa, Deus falou: você tem elementos aqui que vão abençoar essas vidas. Faça o ato profético. Deus sabe o quanto eu amo atos proféticos. Então por isso eu fiz esses dois. Se Deus falar alguma outra coisa, eu faço. Amém? Mas abra lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante. Tudo bem? Te amo. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão, beba do cálice, porque o que come e bebe do cálice do Senhor, pois o que come e bebe do cálice do Senhor, come e bebe não para ser condenado. Se você estiver indigno, é para a sua condenação, por não discernir. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, mas quando nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, eu quero que você entenda que não há um ser digno entre nós. Não há. Mas o sangue de Jesus, que veio sobre cada um de nós, é que nos dá esse acesso à mesa. Meu filho está com 11 anos e disse: filho,
Você não é mais um bebê. Você não tem mais aquele cheirinho de Johnson. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você precisa viver uma vida de arrependimento. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Todos nós passamos pela fase da inocência, mas depois chegamos na fase da consciência. As crianças hoje, cada vez mais cedo, estão mais conscientes do pecado. O primeiro ciclo se fecha entre 6 e 7 anos da personalidade. Os psicólogos aqui de plantão podem afirmar sobre isso. Esse período que fechou, já fechou a era da inocência. Então não pense que seu filho depois dos 7 anos é inocente, não, viu? Sabe nada, inocente. Já fechou o primeiro ciclo. Por isso que o diabo está de maneira terrível investindo contra as crianças. E eu quero que você então leve os seus filhos a uma vida de arrependimento. Fale sobre o sangue de Jesus, a necessidade do sangue de Jesus sobre eles, a necessidade de tomar uma decisão por Jesus e andar nele, porque senão seremos condenados com o mundo. Deus, Ele nos repreende na terra para que a condenação não venha, a condenação eterna sobre nós. Então, repreenda seu filho hoje, para que ele não seja repreendido eternamente. Ajude os seus filhos, ajude as nossas crianças. Amém? Se criança já não é mais inocente, nós então podemos não ter só dolo, mas existe em nós a culpa. Por causa dos nossos pecados, Jesus morreu na cruz. Mas o sangue dele nos remiu de todo o pecado. Então eu e você hoje estamos aqui, podendo participar do corpo e do sangue de Jesus, por causa do sacrifício dele. Não há entre nós maiores ou menores. Não são nossos cargos, nossas funções eclesiásticas que nos fazem melhores. Não, não. É quem somos em Deus. Eu não posso chegar no céu e dar uma carteirada. Eu era pastor da Igreja Batista Moraxá. Mas se ele encontrar em mim o sangue do Filho, ele dirá: entre bendito do meu Pai. É isso que tem que ser encontrado em nós, o sangue de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, o autoexame é hora de verificarmos qual é o sangue que está sobre nós. Nas mãos de Davi, tu dissestes que havia sangue inocente. Pai, nós queremos o sangue de Jesus sobre nós. Mesmo assim, o Senhor foi ainda misericordioso com Davi. Nós não somos diferentes, Senhor. Por isso que teu sangue venha sobre nós. Que em nossa cabeça haja o teu sangue e o óleo fresco. Que cada um de nós, ó Deus, tenha a marca do sangue de Jesus no dia a dia.
em cada uma das nossas ações, em cada uma das nossas palavras, que possam ser vistas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, todos nós carecemos de Ti, todos nós sem exceção. Por isso, ó Deus, agora perdoe os pecados de cada um. Perdoe, Senhor, os erros, as falhas, as transgressões, sejam em atos, palavras ou pensamentos, mas que agora venha o sangue de Jesus sobre cada um de nós, sobre nós adultos, sobre os jovens, sobre as crianças, em nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, ao participarmos da mesa, do corpo e do sangue, possamos receber saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma. Por isso consagramos os pães e os cálices, que representam, tipificam o corpo e o sangue de Jesus, moído lá na cruz do Calvário por nós, onde Isaías disse que pelas suas pisaduras fomos sarados. Que agora, Senhor, a cura seja notória em cada um de nós, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode servir a ceia. Tomai, comei, tomai e bebei, em o nome do Senhor Jesus. Se você quer pedir perdão a alguém, esse é o momento. Se este alguém está aqui à frente, venha. Mas se alguém que você gostaria de pedir perdão antes de tomar a ceia não está aqui, e você quer que alguém represente esta pessoa, pode vir até um de nós, pastores, presbíteros, e pedir perdão, como se esta pessoa estivesse agora recebendo. Amém? E nós vamos te abençoar, em nome de Jesus. Vai entrando em adoração onde você está.
Você que já tomou da ceia, glorifica o Senhor. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Fique à vontade. Tu és digno do louvor. És o Alfa, és o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa, és o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Declare em alto bom som. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa, cante igreja, és o Alfa. És o Alfa. Diga. E o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Mais uma vez declare: és o Alfa, és o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Vamos declarar. Te damos toda a glória. Erga a sua mão e declare: te damos glória, 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 glória. Te adoro, meu Senhor. Ele é digno. Do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, este louvor. Toda honra, glória, louvor e adoração é dado a Ti, Jesus. Amém. Obrigado, pastores. Obrigado, presbíteros.
Gostaria que vocês fizessem como se fosse um cordão ao redor da igreja, estendendo as mãos. Nós vamos abençoar a igreja. Amém? Você, igreja, fique com as mãos para receber. Pastores e presbíteros ao redor, aqui na frente, nas laterais, se espalhem. Nós estamos aqui para abençoar, amém? Não para amaldiçoar. Nós queremos a tua bênção. Queremos que você saia daqui satisfeito com a presença de Deus, com a bênção de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Ergam a voz, pastores e presbíteros. Pai, nós oramos, Senhor, agora abençoando a igreja. Se ainda há alguma coisa, ó Deus, que está atuando contra a vida deles, que caia por terra agora. Se houver, Senhor, alguma enfermidade, que saia. Se houver alguma força maligna, que caia agora, em nome do Senhor Jesus. Que agora, Senhor, cada uma dessas mãos levantadas, cada uma dessas mãos na expectativa, Senhor, da resposta, venha obtê-la em nome do Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui sem ser abençoado. Por isso, ó Deus, todos nós juntos abençoamos, Senhor, esses homens, mulheres, jovens e crianças que estão no culto hoje. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam, Senhor, ricamente abençoados, surpreendidos por Ti, supridos em todas as necessidades, que tenham respostas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, na convicção que o Senhor ouve, e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus.